Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para a nossa EBD de número 10. Acredito que você já meditou, já estudou, já está com tudo aí afiadinho para juntos estarmos compartilhando. Quero louvar a Deus, pela vida dos irmãos, pela vida da nossa igreja, que ainda tem investido nesse recurso do online, mas também quero dizer a vocês que nós estamos sentindo a falta de vocês, que vocês precisam retornar à nossa EBD, porque nada se compara a estarmos sentindo esse calor, estarmos presencialmente. E a igreja está toda linda, toda preparada, esperando por vocês. Vamos ter uma palavra de oração. Hoje o capítulo é o capítulo 12, é um capítulo extenso, então tem muito assunto. Vamos tentar correr aqui para fazermos no tempo hábil. Oremos. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra. Quero te agradecer pelo teu Espírito que está aqui, está com os teus servos que estão nesse momento acessando, Senhor, esse recurso. Que o teu Espírito ministre, que o teu Espírito tire as dúvidas e que o teu Espírito nos conduza nesta aula, no nome de Jesus. Amém. Ensinos e exemplos. Jesus ia passando, ia sendo questionado, ia ensinando, ia exemplificando para que as dúvidas fossem sendo minimizadas, Então, nós vamos ler Marcos 12, de 1 a 12. Vai falar da vinha. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado. E fundou nela um largar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos seus lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apredejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriam, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um, seu filho amado, enviou-lhe também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Este é o herdeiro. Vamos, matemo-los, e a herança será nossa. E pegando ele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará vinha a outros? Ainda não leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscaram prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E o deixaram e deixando, foram-se. Vamos compreender aqui. Primeiro, quem são as pessoas às quais esta palavra da vinha é dirigida? Essa parábola que Jesus estava falando, estava sendo dirigida a quem? O interessante é que essa pergunta que a revista nos traz, a resposta está bem aqui no final. Está bem aqui no final, no versículo 12, quando diz assim, buscavam prendê-lo. Quem buscava prender Jesus? Quem era que sempre buscava prender a Jesus? Mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando, foram-se. Então, quem eram as pessoas? Sempre os fariseus, Era sempre eles que estavam ali, os doutores da lei, querendo questionar e entender o que Jesus estava dizendo. O versículo 1 vai dizer que cercou de um valado. Eu não sei qual é
a tradução da sua Bíblia. Mas o falado é colocar tapume, cercar, rodear, né? Colocar uma sebe, colocar um muro de proteção, que era destinado realmente para criar uma barreira para impedir que animais ou qualquer outra coisa entrasse que pudesse destruir a plantação, no caso aqui a vinha. E ele vai dizer que arrendou. A gente sabe o que é o arrendar, sabe o que é aquela palavra, mas não sabe conceituar. Então eu quis também colocar aqui o significado de arrendar. Conseguir que alguém ceda provisoriamente o uso de algo em troca de pagamento. Arrendar uma casa, arrendar um apartamento, essas coisas. Por isso que o texto vai dizer que ele tinha arrendado a alguns lavradores. Quando chegou no tempo do pagamento, de receber, né, o valor pelo qual eles estavam usando a vinha, estavam usando a terra, eles teriam que restituir, fazer esse pagamento. Só que em vez disso, eles matavam todos que iam lá fazer a cobrança, era espancado e mandado de volta sem o recurso. E alguns até foram mortos. Então o texto vai dizer aqui que, no versículo 5, a uns matavam e a outros batia, né? Maltratava. Quando chega no versículo 6, que é um versículo chave dessa questão da vinha, e antes de ir para o versículo 6, quando ele fala aqui, e tornou-lhes a enviar outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriam e a outros matavam. Quem são esses? Quem veio antes do versículo 6 que diz, tendo ele, pois, ainda o seu filho amado, o enviou também a este, por derradeiro. O que é esse derradeiro? Derradeiro é por último. Eu coloquei aqui, usado como último recurso ou possibilidade, final, derradeiro, oportunidade, que em relação aos demais é o único sobrevivente, remanescente, sem sucessor, sem correspondente igual, em gênero ou espécie. Esse versículo 6 está falando de Jesus. Mas quem veio antes? Os servos, os profetas, que vieram para falar, né? Como Isaías falou. O Antigo Testamento tem várias passagens que fala da vinda de Jesus, né? E todas essas pessoas, elas foram espancadas, outras foram mortas, foram perseguidas. Agora, o dono da vinha, quem é o dono da vinha? Deus, o Pai. Ele manda agora o derradeiro, ele manda o seu filho, o único. E o que é que eles fazem? Eles matam. Por isso que no versículo 12, eles entendem que é com eles e se retiram. Porque era o que eles queriam. Eles queriam matar Jesus, como assim eles fizeram. Só que ainda não era o tempo, né? Ainda não era chegado o tempo. E essa parábola que Jesus ele cita aqui é uma parábola que está também ligada no Antigo Testamento, em Isaías 5, de 1 a 17. Ele vai dizer que olha como o texto começa, em Isaías 5, de 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil e cercou-a, limpando-a das pedras. Plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um largar. E esperava que desse uvas boas, porém de uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Quem mais se podia fazer a minha vinha? Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito?
porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sua cerca, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinhos. E às nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis que opressão, justiça, e eis que clamou. Então, o que ela está... O que é que Isaías, que era o profeta messiânico, já estava aqui apontando, aqui já falando de Jesus. Falando da vinha que eram quem? Os próprios habitantes de Jerusalém, de Judá, que em vez de darem bons frutos, boas uvas, estavam dando uvas bravas. Os lavradores representam quem? Os lavradores da vinha representam Israel. A longa história da nação de Israel. São aqueles que usaram a vinha e se consideram os verdadeiros donos da vinha. É o que a gente vê quando Jesus fala na parábola. Eles não queriam pagar porque eles já se consideravam os donos da vinha. E aí o dono da vinha manda o filho, que é o herdeiro. Então eles pensam, vou matar o herdeiro e a herança agora será nossa. Então assim, o filho é o próprio Jesus. Os ouvintes puderam fazer essas identificações, pois os líderes religiosos tinham o pensamento de matar Jesus, né? Uma citação em Marcos 11, 18 diz: e os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então, o Novo Testamento, ele vem para cumprir. O Novo Testamento, você vai ver muitas vezes próprio Jesus fazendo essa citação, essa ligação, porque ele veio para cumprir o que foi profetizado sobre ele, né? O que foi profetizado sobre ele. Uma outra questão aqui, né, no versículo 10, é que diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Que pedra é essa? Que pedra é essa? A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular era definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. Atualmente, a pedra angular seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos. A pedra angular que a Bíblia traz para o nosso contexto de cristianismo simboliza é representada por Jesus. Jesus é essa pedra angular. Quando você vai fazer uma construção antiga, essa pedra angular, ela servia de alinhamento, ela servia de base, de estrutura, para que aquela construção antiga ela fosse erguida. Trazendo para os nossos dias atuais, é uma fundação, para que o prédio, para que a casa ela possa ser erguida. Então, o que aconteceu? Eles rejeitaram essa pedra, né? Aí o 11 diz:
Isto foi feito pelo Senhor, é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O Senhor providenciou essa pedra, mas eles não entenderam. E por eles não terem entendido, o Evangelho tem chegado aos gentios por conta disso. Porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Ele foi rejeitado. Vamos caminhando aqui mais um pouquinho e vamos para distinção que nós devemos ter. Isso está em Marcos 12, de 11 a 17. O que é que Marcos 12, de 11 a 17 nos traz? Sempre eles, né? Eles, os fariseus, eles chegam e diz assim, a partir do versículo 13. E enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que é homem. Olhe bem a forma, viu? Sabemos que é homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensina o caminho de Deus. Ele foi, naquele papo para ver se Jesus caía, né? Naquelas palavras persuasivas. É lícito dar o tributo a César ou não? Aí Jesus, que conhece o coração do homem, vem e pergunta. Então ele, conhecendo o coração, né? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhe: por que me tentais? Jesus sabia que ele estava querendo tentá-lo, né? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Jesus deu um de desentendido. E aí Jesus pergunta de quem era a face na moeda. Eles disseram: de César. E aí Jesus diz: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Um dos pilares, um dos princípios nosso como batista é entendermos que igreja é igreja e Estado é Estado. É igual a água e óleo, não se mistura. Então Jesus deixou claro que o que é do Estado, César aí representava o governo humano, representava o Estado. Então o que é do Estado é do Estado e o que é de Deus é de Deus. Não se mistura. Não se mistura. E hoje, trazendo para os dias atuais, é o que mais tem se visto, né? Essa situação querendo se misturar. Né? Uma das coisas que a reforma protestante aconteceu foi por conta do poder, né, da igreja sobre o Estado e do Estado sobre a igreja, a junção que houve. E aí a reforma ela vai romper com esse elo, com essa aliança e entender que igreja e Estado não se mistura. Mas nós, enquanto indivíduos, cidadãos, nós temos que votar, nós temos que pagar os nossos impostos, dar ao governo o que é do governo e dar a Deus o que é de Deus. Amém? E aí a gente prossegue aqui. Uma visão equivocada da eternidade. Vamos para... eles vão contar uma historinha, que eu não vou ler para vocês, para não alongar, mas ele vai contar uma historinha. Eles chegam lá para Jesus de novo e pergunta assim: olha, Senhor, como é isso? Uma mulher morreu, um marido de uma mulher, né? A mulher ficou viúva e ele não deixou herdeiros. E a lei de Moisés manda que o irmão tome essa mulher como esposa para que possa gerar herdeiro. E aí esse segundo irmão morreu e não deixou herdeiro. Veio o terceiro, morreu e não deixou herdeiro. E assim foi os 7. Casaram com essa mulher para trazer herdeiro e ela não deixou herdeiro. Duas coisas importantes. Essa é uma lei chamada Lei do Levirato, que é uma lei, né, que o Antigo Testamento fala sobre ela,
que essa lei dava legalidade o irmão, né, ter a cunhada como esposa para gerar filho, para gerar descendente para aquele irmão que morreu. Só que o filho que ela viesse a gerar não seria dele. O primeiro que ela engravidasse não seria dele, seria do irmão. E se fosse mulher, não adiantaria, tinha que ser homem. Vamos lembrar que naquele tempo, mulher criança não tinha voz, não era nem contada, né? Então, essa mulher acabou ficando com os 7 irmãos e não gerou herdeiro. E por fim ela também morreu. Aí vem a pergunta: quem vai ser, quando ressuscitar, quem vai ser o esposo dela? E aí Jesus ele vai dizer algo bem interessante. Abra aí comigo a sua Bíblia quando ele diz assim, versículo 25. Portanto, quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Versículo 27. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós erreis muito. Eles erravam por não conhecer as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Então, a Bíblia deixa claro que ela poderia ter tido 7 maridos legais, porque a lei do Levirato dava essa legalidade. Mas na ressurreição não nos daremos em casamento, seremos como os anjos. Então, você que é casada, aproveite seu marido. Você é homem, aproveite sua esposa. E aproveite esse tempo aqui na terra. Porque quando estivermos na glória com o Senhor, não nos daremos em casamento, seremos como os anjos, para a glória de Deus. Uma recepção correta a respeito da vida com Deus. Aí eles chegam em outro momento, né? Aqui no capítulo 28, diz assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então eles ficavam acompanhando Jesus, né? Cada ensinamento eles iam, e aí aparecendo mais dúvidas, e eles iam buscando Jesus para tirar essas dúvidas. Eles queriam saber qual era o primeiro mandamento. Aí Jesus vai responder. Jesus respondendo, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, amar a Deus por inteiro. E o segundo semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças é amar, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios.
E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhes mais nada. Por um momento, né? Porque depois você sabe que eles voltam. Tem aqui na revista algo que eu achei bem interessante. Nós já temos visto na lição de Marcos, lições anteriores, falando sobre sacrifícios, né? Sobre ritos, né? E aqui a revista traz algo bem interessante que eu deixei aqui para ler para vocês. Quando ele fala aqui, ó, o escriba aceitou isso de bom grado e agradeceu que tal amor era semelhante, que tal amor era melhor do que todos os sacrifícios. Todavia, cuidado. É sempre fácil permitir que o ritual ocupe o lugar do amor. Vocês sabem o que é ritual? Fazer a coisa por rito, por costume, por rotina. É fácil o culto chegar a ser algo apenas do templo, em lugar de ser algo de toda uma vida. O que ele está querendo dizer aqui, o autor da revista? Eu vou cultuar. Então eu vou para a igreja pela manhã ou à noite porque eu vou cultuar. E os outros dias? E as outras horas da sua vida, do seu dia a dia? Então ele está dizendo aqui que é fácil sair, ir ao culto e à igreja para cultuar. É fácil dar o horário da EBD, dar o horário do culto, ligar a TV e sentar para assistir o culto. Mas o culto nós não assistimos, o culto nós prestamos. Quem assiste o culto é quem recebe o culto, é para quem o culto está sendo feito. Então quem recebe o culto é Deus. Ele que assiste, nós prestamos. Então é fácil o culto chegar a ser algo apenas do templo, em lugar de ser algo de toda uma vida. O sacerdote e os levitas poderiam passar juntos ao viajante ferido, porque tinha pressa de chegar ao templo para cumprir o seu ritual. Lembra dessa historinha? Que passou o sacerdote, passou o levita e viu lá aquele homem que os salteadores pegaram, espancaram, deixaram quase morto no chão e levaram os seus bens. O sacerdote passou, o levita passou. Provavelmente o texto está querendo dizer aqui que eles poderiam estar com pressa porque tinham que ir ao culto, né? Tinha que ir ao templo cultuar. Mas aí veio outro, um gentio publicano, parou e ali foi e acudiu. Então ele está dizendo aqui, não devemos fazer as coisas por ritos, por costumes. E aqui ele prossegue dizendo assim: esse escriba se elevou acima de seus pares e por isso simpatizou com Jesus, um homem que vivia entre os religiosos, mas que recebeu a síntese de uma vida que agrada a Deus. E tem uma parte aqui que fala assim, que a gente não deve sacrificar por sacrificar. Então, às vezes, a gente vai fazer o culto, ou vai cultuar só por sacrifício. Mas Deus, ele não aceita sacrifício de tolo. Então, o amar a Deus de todo o coração tem que ser traduzido pelo amar ao próximo. E necessariamente amar o próximo não é alguém que você conheça, mas todos aqueles que estão ao seu alcance, conhecidos ou desconhecidos. Do 35 ao 37, ensino a respeito do Messias. É uma palavra curta, né? Poucos capítulos, quando fala-se de Jesus. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo. Peraí, deixa eu ver se aqui mesmo é que o vento aqui passou. Versículo 35. Como dizem os escribas que Cristo é, isso Jesus ensinando no templo, que Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
Pois se Davi mesmo lhe chama de Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Davi vai fazer referência, né? Davi como rei, de chamar o Senhor de seu Senhor, né? Então havia toda uma palavra acerca desse Cristo que vinha. Então, a palavra Cristo quer dizer ungido, único, ungido. Então, Davi, ele reconhecia esse Senhor. Davi reconhecia esse Senhor. Por isso que Davi diz, pelo Espírito, o próprio Davi diz pelo Espírito, ó Senhor, diz ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, Davi estava falando isso porque ele reconhecia que Cristo era o ungido de Deus. Agora vamos para a última parte da nossa revista, que vai falar alguns pontos muito interessantes, que é acerca da viúva pobre. O texto diz assim: e estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam um quadrante. E chegando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu-lhe tudo o que tinha, todo o seu sustento. Esse texto ele é tremendo, porque Jesus vem e senta bem aonde o pessoal estava depositando as ofertas. O Senhor está atento ao que levamos para o altar. Será que você pensa quando você vai ao gasofilácio, não é? Quando você vai ofertar, que Jesus está ali? O pastor da igreja sempre fala assim: convida os diáconos que estão na escala, né, para vir ao gasofilácio para cumprimentar os irmãos que vai ali ofertar. Você acredita que além dos diáconos que estão ali, das diaconisas, o Senhor está ali também olhando? Olhando o que está sendo depositado? E que o olhar de Deus é um olhar diferenciado. Quando vamos fazer a contagem do dízimo e da oferta, o nosso olhar é um olhar técnico, humano. Se o que foi colocado no papel é o mesmo que está dentro do envelope, e confere aqui, confere ali. Mas o conferir do Senhor é uma outra conferência, é de uma outra forma. Então o Senhor está atento ao que levamos ao altar, não só na questão de finanças, de valores monetários, mas principalmente de vida, ao ponto dele dizer, em outra passagem, se você tem alguma coisa, se você sabe que algum irmão tem alguma coisa contra você, você deixa a sua oferta, vai, reconcilia com teu irmão e volta. No 42, ninguém é pobre demais que não possa ofertar. No Antigo Testamento tinha a questão dos sacrifícios para remissão de pecado. Então todos eram convidados a sacrificar o Senhor. Poderia ser uma ovelha, como poderia ser uma rolinha. Um animal de grande porte, como um simples pássaro. Mas todos tinham que sacrificar. Querendo dizer que, diante do Senhor, todos nós estamos em pé de igualdade. Não é o tamanho da sua oferta, não é o tamanho do seu sacrifício, mas a condição, o acesso que Deus nos dá para que todos possamos ofertar. Às vezes você pensa assim: eu vou dar só 1 quilo de alimento, é muito pouco, não vou dar. Se a sua condição é só de 1 quilo, você pode até pensar assim: eu estou recebendo cesta, como é que eu vou ofertar? Oferte. Oferte até mesmo da própria cesta que você está recebendo.
abençoe outros. E quem tem muito, oferta muito, porque tem. Então não é porque você não tem muito para ofertar que você não vai ofertar do pouco que você tem. Eu conheço o testemunho de um pastor, que hoje ele é um pastor conhecido nacionalmente, ele não é de Salvador. Mas na época que ele não era conhecido, que ele não era nem pastor, era um servo do Senhor, ele entendia a preciosidade de ofertar, de semear na vida de alguns pastores que ele acompanhava e eram pastores que ministravam a vida dele. Então ele tinha um compromisso com isso e todo mês ele botava R$1 para missões, ele botava R$1 na conta desse pastor, todo mês, todo mês, todo mês. Hoje ele não bota mais R$1, hoje ele bota muito dinheiro. Por quê? Porque a vida dele é muito próspera. Se no pouco, como a Bíblia diz, a gente não for fiel, vai ser no muito. Se no R$1, R$5, R$10, R$20, R$100, a gente não for fiel, vai ser em Deus abençoar a sua empresa e você tem que ofertar milhões que você vai ofertar? Não vai, né? Então, é muito significante, é muito profundo o significado dessa passagem da viúva, porque ela não tinha nada, mas ela deu tudo que ela não tinha. Isso quer dizer, se ela só tinha aquilo, ela ficou sem nada. Mas eu só tenho esse, mas nem esse ela tinha mais, porque ela deu tudo. Aquilo que é sem valor e desprezível ao homem é valorizado, é valioso ao Senhor. Então, Jesus ele viu que ela deu tudo, que ela ficou sem nada. Deus, a igreja de Cristo, não precisa do seu dinheiro. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele move as circunstâncias, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele diz, dá, não retenha. Mas o ato de ofertar é o ato da obediência, de você ir e se dar, sem avareza, entendendo que somos mordomos das coisas do Senhor. O gasofilácio não é o posto de troca, mas o altar. Gente, o altar, ele tem um simbolismo, ele tem um significado, não é religioso, é de consagração. Trazer o altar. No Antigo Testamento, quando alguém estava sendo perseguido, que pegava na ponta do altar, ninguém podia prendê-lo. Enquanto ele não saísse dali, ele estava sob a proteção do altar. Colocar os seus bens, colocar a sua oferta, colocar a sua vida, colocar a vida de um filho no altar, é entregar a Deus, para que Deus mova, para que Deus proteja, para que Deus cuide, para que Deus faça acontecer o propósito dele. É por isso que nós temos que honrar não o altar físico feito por mãos de homens, mas o altar espiritual. Nós temos que ter um altar espiritual diante de Deus. Aquela viúva, ela deu o que estava no coração dela. Talvez ali o sentimento dela era de que ela pudesse ter mais, para mais ela dar ao Senhor. E o texto deixa claro que Jesus observou que eles davam do que sobrava. É muito fácil dar do que sobrava. Difícil é você dar aquilo que lhe é importante. Aquilo que você precisa ainda para até se manter, se alimentar. Sabe, eu vou dar de oferta o dinheiro do transporte e vou andar 10 quilômetros, porque eu ofertei o dinheiro do transporte. Entendeu? É sacrificar o Senhor com entendimento, com obediência. E Deus, ele estava ali na presença da pessoa de Jesus, vendo todas essas coisas. Então, concluindo a nossa aula, foram muitos momentos aqui, nesse capítulo 12, que nós fomos passeando, quando fala da vinha, quando fala da ressurreição, que nós seremos como os anjos, quando fala da unção de Cristo, porque Davi se colocou dessa forma. Qual é o maior mandamento? Então, são vários exemplos e lições que o Senhor ele vai transcorrendo aqui no capítulo 12 de Marcos, para que nós possamos botar em prática. Não tem como meditar na palavra do Senhor
e não querer viver. Então a palavra do Senhor, ela nos convida na manhã deste domingo que a gente possa rever. Se nós estamos matando os profetas do Senhor, se nós estamos matando a Cristo, mas claro, Cristo morreu, já ressuscitou, não tem como matar. Nós crucificamos a Cristo todas as vezes que desobedecemos, que rejeitamos o seu sacrifício, e rejeitamos o sacrifício de Cristo todas as vezes que insistimos em desobedecer conscientemente. Sabe? Eu vejo, eu reconheço, mas eu não me submeto. Precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. Precisamos tomar o nosso lugar na cruz e deixar Cristo tomar o lugar dele no nosso altar, na nossa vida. Precisamos sair do trono e deixar Cristo reinar no trono de nossas vidas. Precisamos entregar a nossa vida ao altar. Era muito prático no Antigo Testamento comprar um animal sem mancha, sem mácula e sacrificar. Virou rito. Mas o Senhor disse que não era de sacrifícios, não era da gordura dos seus sacrifícios que ele se agradava. Por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul achou que ele deveria sacrificar e deixou de desobedecer a ordem do profeta, que era esperar ele chegar. Não podemos nos submeter ao Senhor pela metade. Não podemos, temos que nos submeter ao Senhor por inteiro, entregar a nossa vida por inteiro no altar, nos submetermos ao Senhor por inteiro, parar de olhar o erro do outro e pedir ao Espírito Santo: Senhor, me mostre onde eu estou errando, onde eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar. Sabe, estamos vivendo um tempo de medo, mesmo pós-pandemia. Você vai me dizer: mas a pandemia não passou. Pelo que ela foi, pela força que ela veio, destruidora, que matou tantas pessoas, tantos amigos e irmãos nossos, por tudo que a gente já viveu, realmente ela não passou, mas eu não posso dar mais a voz a ela que ela não tem. Ela foi vencida pelo poder do Senhor, pelas orações, que deu sabedoria à ciência para chegar em tempo recorde a uma vacina. E hoje nós precisamos recomeçar. A palavra de ordem agora para a igreja, para você que é igreja, e você só é igreja quando você está congregando. Você sozinho, você não é igreja. Um órgão fora do corpo, ele só é um órgão. Um coração, um rim, um pulmão fora do corpo, ele tem um tempo de vida ali dentro daquela caixa que aquece, que mantém vivo, até chegar naquele corpo de destino para que seja transplantado. Então, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Se você não está congregando, você está fora do corpo, e fora do corpo, o órgão que você possa ser, você vai perdendo. Você vai se perdendo, você vai murchando e vai chegar uma hora que vai morrer. É tempo de deixarmos o medo no altar do Senhor. O Senhor ele nos recomenda que a gente coloque todas as nossas necessidades diante dEle, todos os nossos medos diante dEle. Às vezes a gente pensa em ofertar só valores monetários. Não, oferte seu amor, oferte seu tempo. Coloque no altar do Senhor os seus medos, os seus traumas, para que o Senhor receba como holocausto e transforme a sua vida, porque a Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de medo. É tempo de sairmos, porque a palavra eclésia quer dizer tirados para fora. A igreja criou guetos, sabe? Minha igreja é ótima, é grande, tem ar-condicionado, tem isso. Aí criou aquele clube social, mas o Senhor nos chamou para estarmos na igreja enquanto instituição, para sermos enchidos, para estarmos sendo cuidados, como um quartel, absorvendo estratégias, nos enchendo de Deus, nos fortalecendo para irmos afora. Cristo espera disso em nós, nossas vidas. Assim como essa viúva, não tem o nome dela, só tem o nome de viúva. Ela deu tudo que ela tinha, ainda que aos olhos do homem fosse pouco. Você, aos olhos do homem, pode parecer pouca coisa. Não fala bem, não lê bem,
não ora bem, com palavras eloquentes. Não se julgue pelo julgamento do outro, se julgue pela palavra de Deus. Busque, como Tiago fala, sabedoria. Sabedoria não se conquista nos livros nós conquistamos conhecimento, mas a palavra de Deus, ela traz sabedoria. E a sabedoria do Senhor nos leva a lugares impensáveis e imagináveis. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Que possamos ruminar nesta palavra de Marcos 12 e prosseguir para o alvo, em nome de Jesus. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, eu quero te louvar por essa palavra, que o teu Espírito, Senhor, complete a obra em cada mente, em cada coração, e que tudo que há em nós, meu Senhor, que ainda não entregamos na totalidade ao Senhor, que teu Espírito nos incomode, fale a cada um aquilo que devemos fazer, pelo poder que é no nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Fica na paz.